A indústria da carne bovina em Mato Grosso está em alerta. O sinal foi dado pelo Instituto Mato Grossense da Carne, que apontou que o indicador equivalente físico do boi gordo, que é a diferença entre o preço de venda da carcaça no atacado e o da compra do boi, atingiu seu menor nível médio nos últimos 23 anos. Para explicar os impactos disso na pecuária do estado, o DBO Destaca recebe Bruno de Jesus Andrade, que é diretor de operações do IMAC. Bruno, qual foi o índice médio registrado? O índice registrado ele foi de menos 12,4%, né? A diferença entre o equivalente físico e o preço pago ao boi gordo pela indústria frigorífica. E esse valor ele é um dos menores já encontrados desde o início do levantamento realizado pelo IMEA, né? Só para título de comparação, essa diferença entre o equivalente físico e o boi gordo ficou em menos 1,8%. Nos primeiros 4 meses de 2019, ficou em menos 1%. Então, nesses primeiros 4 meses de 2021, a diferença foi muito grande, menos 12,4%. Isso acaba impactando bastante todos os elos da cadeia, né? E por que o pecuarista deve se preocupar com essa situação? A preocupação dele deve estar aí. Olha, é uma situação preocupante porque, ainda que as exportações elas estejam atrativas em 2021 para a indústria frigorífica, o consumo interno ele ainda está bem enfraquecido, né? E o produto, tudo aquilo que é produzido no estado de Mato Grosso, basicamente 2/3 ou até mais, ele fica no mercado interno. Então, à medida que a gente não vê o consumo interno crescendo, né, as famílias brasileiras consumindo mais carne bovina, isso acende um sinal de alerta para toda a cadeia, inclusive para o pecuarista, que precisa ter isso no planejamento da atividade dele, uma vez que o ciclo pecuário, que é o que está regendo toda essa movimentação dos preços, ele pode se inverter. E uma vez invertido, né, o pecuarista ele pode acabar com um custo de produção muito elevado e acabar vendendo o seu animal boi gordo a um valor bem mais baixo do que ele pagou pelos seus custos de produção. Então, o pecuarista ele tem que ficar esperto, tem que prestar atenção nessas movimentações e no que está acontecendo com a indústria frigorífica, até mesmo porque isso pode impactar na saúde financeira e do negócio dele. E é possível você dizer para a gente qual o percentual de indústrias frigoríficas que podem estar atuando no vermelho, Bruno? Olha, com certeza não é possível mensurar. O termômetro que a gente tem, né, que é o equivalente físico e as variantes, né, considera também a comercialização do couro e tudo mais, mostra que, de forma geral, as empresas que trabalham com a venda da carne commodity e principalmente possuem apenas habilitação para o mercado interno são as indústrias que podem estar passando por uma situação um pouco pior. Porque aquelas que trabalham com nicho de mercado, produzem produtos diferenciados ou até mesmo porcionam as carnes e vendem os subprodutos, né, do processamento do boi, além da exportação, elas estão numa situação um pouco melhor, né? Diante ao que a gente observa na cotação do preço do boi e aquilo que está se vendendo no atacado pelo equivalente físico. Então, de forma geral, o que a gente pode dizer é que as empresas que, de fato, não possuem essa possibilidade de comercializar seus produtos com o mercado externo ou então produzir um produto diferenciado para agregar mais valor, as empresas que não possuem essa possibilidade, que não possuem esse diferencial, elas estão passando por um momento um pouco mais delicado. O IMAC prevê alguma melhora na oferta de animais terminados em curto prazo aí no Mato Grosso? Olha, no curto prazo, nós não prevemos uma melhora na oferta de animais. Até mesmo, recentemente, foi publicado pelo IMEA, né, a pesquisa de intenção de confinamento aqui no estado, e essa pesquisa mostra aí uma tendência na redução do número de animais confinados em torno de 20% em relação ao que foi produzido em 2020. Então, em 2020 foram produzidos 759 mil animais e esse ano é previsto aí por volta de 606 mil animais confinados. A quantidade de animais abatidos nos primeiros 4 meses aqui no Mato Grosso foi 11% inferior aos primeiros 4 meses de 2020. E a perspectiva para os próximos meses, na verdade até o final de 2021, é que o volume total de animais abatidos no estado seja menor do que o volume de animais abatidos em 2020. Mas a gente já observa
uma retenção forte de fêmeas, né, pelos criadores aqui no estado, e é possível que em 2022 a gente já tenha uma oferta de animais um pouco superior a 2020 e 2021, ou então o cessamento, né, a interrupção dessa queda que a gente vem observando. Certo. Na sua avaliação, Bruno, as exportações mato-grossenses de carne bovina, elas podem ser afetadas em termos de volume, receita, no segundo semestre? Olha, não pela oferta, não por essa questão de oferta de animais, né? Se afetar é por uma questão mais de restrições, barreiras comerciais, a questão do dólar também, que pode impactar bastante as exportações, ou alguma outra ação, né, que possa acontecer externo à nossa produção. A perspectiva de exportação ela ainda é bastante favorável, né? A gente tem a expectativa de que 2021 siga o mesmo ritmo de 2020. E até o momento não existe nenhum apontamento ao contrário disso. É claro que a gente precisa ficar observando bastante, porque a redução, né, no abate de animais, né, e uma eventual elevação dos preços do nosso produto no mercado internacional pode criar um certo ruído e pode dificultar um pouco a aceitação pelo nosso produto. Já existem algumas impressões, inclusive, na China, a gente já recebeu isso de alguns interlocutores, de que o nosso produto ele está ficando muito caro. Ele está ficando muito caro pela qualidade que possui, né? Então, é um sinal de alerta que a gente precisa observar, é claro, mas, de forma geral, a gente espera, sim, que o ano de 2021 ele seja positivo, né? Assim como foi o ano passado, 2020. Certo. E as cotações do boi gordo, você acha que vão continuar nesse patamar registrado atualmente? Olha, a nossa referência em relação aos preços do boi gordo acaba sendo a B3, né? Nos últimos 30 dias a gente teve aí uma valorização de pouco mais de 4% para o contrato futuro, tanto de outubro quanto de novembro, né? E se a gente considerar o preço que está sendo apontado atualmente, né, no vencimento de outubro, lá na B3, a gente está falando aí de uma cotação da arroba na ordem de R$332, né, por arroba. Isso pode significar aqui no estado de Mato Grosso uma arroba aí na ordem de R$300 no mês de outubro. É claro que essa é a referência que se coloca hoje no mercado pela B3, mas a gente tem que observar, né, o pecuarista, né, tem que observar bastante todas essas oscilações que acontecem dia após dia para conseguir aí escolher o melhor mecanismo, né, de proteção contra esses riscos de oscilações de preço. Mas a nossa expectativa são de preços firmes, né, ainda até o final do ano, muito por conta dessa redução da oferta de animais para abate. Muito obrigada. Eu conversei com o Bruno de Jesus Andrade, que é diretor de operações do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne.